Eu quero contar para vocês um pouco de como foi a minha reflexão para fazer esse apresento. Mas, mais específico, a preguiça que eu tive para fazer esse apresento. Então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a preguiça e por que ela me despertou a vontade de saber dela para fazer esse apresento. E aí, no final, eu falo o tema para vocês. Para começar os estudos da preguiça, eu fui lá, abri a guia do Google e pesquisei preguiça. As primeiras coisas que me apareceram foram o bicho preguiça. Eu falei, pô, faz sentido, mas não é o que eu quero pesquisar. Aí eu continuei rolando a barra do Google e encontrei alguns links interessantes que falavam sobre preguiça. E aí eu comecei a encaminhar na onde eu queria. Que aí apareceu esse primeiro tópico, doença ou condição. Decidi ler. E aí eu vi que a preguiça ela não é uma doença. Hoje em dia se vê a preguiça como não doença. Eu nunca tinha pensado que ela podia ser, mas não é. E no dicionário, a preguiça ela é tida como a falta de disposição ou a aversão ao trabalho, como tipo repugnância ao trabalho, algo que você não consegue fazer. Mas tudo bem, já que a preguiça não é doença, mas o que ela pode ser então? Ela pode ser um sintoma de narcolepsia. Narcolepsia é o excesso de sonolência, então quando você se sente meio mole, meio fraco, talvez seja só preguiça, mas talvez também seja sintoma de narcolepsia, assim como a depressão e outras doenças também. Mas a preguiça pode ser um problema também. Eu acho que eu poderia ter arrumado outra palavra melhor para falar, porque é difícil falar preguiça. Eu sempre erro, sempre. Mas a preguiça ela pode ter como consequência o sedentarismo, porque se você é uma pessoa que se sente muito preguiçosa, você fica muito indisposta a fazer qualquer tipo de coisa, você acaba ficando parada. A não movimentação, a inação. E isso pode gerar a consequência de vir a ter um sedentarismo, que isso pode ser uma doença e prejudicial à nossa saúde. A gente está aqui discutindo sobre preguiça ser uma doença ou não. Já falei que ela não é uma doença. Então por que ela teria uma cura se ela não é doença? Correto, não tem uma cura. Mas algumas pesquisas dizem que tem como você diminuir a preguiça, fazendo exercício físico, algum acompanhamento terapêutico, atividades prazerosas, aí vai de cada um. Alimentação leve, porque você pode se sentir mais disposto a fazer coisas quando você tem alimentação leve. Ou vocês fazem como eu, que vai no almoço, bate um prato de pedreiro e fica morrido depois. Aí a preguiça é inevitável, né? Mas tudo bem, né? A preguiça também tem seu valor. Alguns autores dizem que a preguiça ela é necessária. Ela é necessária para a gente manter uma manutenção da saúde mental. Isso para a gente estabilizar nossos momentos de que a gente não está fazendo nada, para a gente refletir sobre as coisas que a gente faz. Alguns autores dizem isso. E também, algo interessante que eu li, achei poético, que é a preguiça como pode ser a rebelião do nosso corpo ao estilo de vida estressante que nós temos. Achei poético, achei verdadeiro, porque ela é um sinal de que a gente está precisando parar um pouco. Às vezes é só preguiça de ser preguiçoso, mas às vezes é porque a gente precisa dar uma paradinha e ficar relax e falar, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Só que, como eu sou um grande curioso, eu não consegui me satisfazer só com isso. Então, fui estudar um pouco sobre a história da preguiça, como que ela é tratada historicamente. E
Foi interessante, sou uma pessoa que gosta de história. E ela tem conversas sobre ela, relatos sobre as primeiras discussões da preguiça por volta do século 300, 200, 400 a.C. Era na Grécia Antiga, onde tinha aqueles filósofos famosos, Aristóteles, Sócrates, Platão, e um deles era o Diogênesis. Diogênesis era um filósofo grego que morava na rua. Sim, ele era um mendigo, segundo a história. Mas ele era porque ele queria ser, ele achava que isso era o que ele precisava. E até tá aqui escrito, ó, que ele falava: para que trabalhar? Para que ter uma carreira? Para que ter riqueza? Por que não simplesmente não aproveitar o momento e a simplicidade? Esse era o estilo de vida de Diógenes. Confesso que é um pouco interessante, né? Parece que você não tem preocupação e consegue alcançar uma satisfação espiritual, talvez. Talvez, né? Mas quem está disposto a ser um mendigo e morar na rua? Parece uma loucura, né? Diz a lenda que uma vez Diógenes estava lá sentado no canto da escada e apareceu para ele o Alexandre o Grande. Veio procurar ele porque estava muito curioso sobre essas teorias que Diógenes falava, sobre a simplicidade, sobre a preguiça. E aí ele falou... Na verdade, eu vou mostrar uma imagem para vocês que é daquela época, pode confiar, é verídico, que vocês vão entender o que aconteceu. Alexandre chegou assim, pra... Alexandre chegou para Diógenes, e aí teve esse diálogo. Porra, o que houve com o meu sol? Aí Alexandre respondeu: oi, Diógenes, né? Sou Alexandre, o grande. Pede o que quiser que eu te dou. Foi exatamente isso que aconteceu, essas imagens são daquela época. E aí Diógenes respondeu: a única coisa que eu quero é que você saia da frente, para que eu possa ver o sol. E ainda bem que a gente já tinha tecnologia para conseguir guardar essas imagens e hoje ver com clareza o que aconteceu. Mas essa era a filosofia de Diógenes, a simplicidade. Mas não, Diógenes não era a sabedoria total da Grécia Antiga, então tinha outras pessoas que pensavam diferente. E no geral, os gregos acreditavam que a preguiça era uma doença. E essa doença tinha cura. Só que eles não sabiam muito bem ainda como era a cura para essa doença. E os romanos, eles acreditavam que a preguiça ela era a depressão. Então, preguiça e depressão era uma coisa só. E a partir disso, a gente, como a história e quase toda a história, a gente tem a influência da igreja. Porque passou aquele período da Grécia, foi para os romanos, Império Romano, toda aquela dominação. E a partir da dominação da Roma veio a era da igreja, que foi mais intensa, aquela época de cruzadas e Inquisição, todo aquele rolê, aquela brincadeira. E aí isso teve grande influência em todos os aspectos da história, como também da preguiça. E a igreja, na época de 1300, entre 1300 e 1500, um escritor chamado Evagrio, ele escreveu os 7 pecados capitais. Na verdade, ele não escreveu os 7 pecados capitais, mas ele escreveu os pecados capitais. E aí, mais para frente, o Papa Gregório, ele resumiu esses pecados em 7 pecados capitais. E a preguiça era um desses 7 pecados. Aqui a gente pode ver que a preguiça já começou a ter um peso ruim, né? Como a gente já costuma ver hoje em dia, parece que no passado isso vem lá de trás. E. Opa, peraí, tá certo. E aí, como foi essa construção da história e da igreja? Então, na igreja medieval, que é essa época, a igreja medieval é considerada como a igreja ela tinha grande predominância dos romanos, então continua aquele conceito sobre
a preguiça ser uma depressão. Ser a depressão. Só que a igreja considerava a depressão como uma invenção de demônios. E por causa dessa teoria, surgiu os estudos de demônios que eram feitos por demonólogos. Sim, muito interessante, eu não conhecia. Foi interessante saber disso. E aí eles procuraram pela a cura da depressão, né? Mas como que você combate demônio? Não sei. O exorcismo, né? A gente pode ver algumas pinturas da sétima arte, né? O Exorcista, o filme. E é daquela forma que até hoje que se trata com demônios, quando você não quer um demônio no seu corpo, você fala para alguém que sabe das coisas, fazer um exorcismo para você. E assim era a cura da depressão naquela época. Se isso funcionava ou não, vai pela fé, né? Não tem muitos relatos sobre isso. Mas as causas da depressão, consequências que podiam acontecer, era considerado pecado, porque uma consequência, pior dos casos, era o suicídio. E o suicídio ele era considerado um ato de assassinato, porque você estava matando alguém, e esse alguém era você. Pois é, eu dei risada aqui, mas de bobeira, mas é algo sério. Então, era um suicídio, e o suicídio era considerado como pecado, porque era um assassinato. E quando você cometia esse suicídio, né, esse pecado, você ia para o pior dos infernos. Os piores dos infernos, considerando a teoria de Dante. Dante foi um filósofo, agora eu não lembro de qual nacionalidade, mas ele foi um filósofo que escreveu sobre os 7 infernos. E o pior inferno era o sétimo, que era onde ficavam os suicidas. Então o pessoal já ficava um pouco assustado, falava, meu Deus, cara, espero que eu não tenha depressão. Até hoje, até hoje acho que as pessoas pensam assim, né? Mas é difícil escolher não ter ou ter. Mas antes tinha esse peso, né? E algo que procediu dessa, dessa influência da igreja foi a colonização norte-americana. Eles também acreditavam que a depressão ela era uma possessão demoníaca. Só que também aí aconteceu a época do capitalismo, né? Porque a história americana, construída na base de nós somos nós, e a gente constrói a gente, e também com a influência daquela época que do Revolução Industrial surgiu o capitalismo e surgiu a ideia do trabalho árduo, né? Que quanto mais você trabalha, mais você cresce, assim você obtém o sucesso. Então, cada vez mais a depressão não, a preguiça foi ficando considerada como, opa, me perdi aqui, porque sem querer. Ficou ainda mais com uma taxação de que ela era algo negativo. Mas tudo bem, né? Vamos continuar a história de como que ela está sendo, como que estava desenvolvendo a preguiça. Até agora, né, anos de 1700, parte do povo acreditava ainda que a preguiça era uma depressão e a depressão era algo demoníaco. E a única cura era exorcismo. Mas, mesmo assim, por mais que a grande maioria acreditava nessas coisas, ainda tinha algumas mentes que pensavam diferente. Desculpa. Como o de Robert Burton, ele escreveu em 1628 A Anatomia da Melancolia. É outra coisa que é interessante citar que talvez eu falar mais para frente eu falo, mas é que a melancolia e a preguiça na história elas estão bastante ligadas. Elas são como irmãs de uma mãe que chama Assídia. Assídia, eu posso falar agora. Assídia ela é um sentimento de incapacidade, de ser incapaz de se importar com qualquer coisa. Mais para frente eu vou conversar mais sobre isso quando chegar numa parte filosófica da preguiça. Mas foi isso que aconteceu em 1628, a publicação desse livro, e Robert Burton falava nesse livro que a depressão ela deveria ser tratada com conversas.
conversar com seu amigo, escutar uma música boa, fazer e ter paciência. Ter paciência porque talvez uma hora ela passe. E o Burton, ele era totalmente contra o exorcismo, para ele não fazia sentido nenhum. E também, com o passar dos tempos, no século XX, surgiu algumas coisas para curar a preguiça além do exorcismo, que foi o uso de tônicos. Eram alguns remédios feitos em casa por pessoas que se diziam farmacêuticos. E os principais o principal ingrediente desses tônicos eram o álcool. Então as pessoas tinham uma sensação de que talvez a preguiça estava curada, mas era o efeito do álcool que estava agindo sobre ela. E também teve o uso da tecnologia para curar a preguiça, porque nessa época já tinha energia elétrica e eles começaram a fazer alguns experimentos um pouco cabulosos. Eu li um pouco sobre esses experimentos, eu fiquei até pensativo se eu falaria para vocês, que é meio pesado, mas vou falar porque talvez tenha pessoas curiosas. Eles faziam algumas operações como implante de testículo de bode no corpo de alguém. Pois é, teve um médico que ficou muito famoso no século passado, porque ele fazia esse tipo de operação e as pessoas diziam que isso realmente funcionava, mas eles escondiam os casos que aconteciam coisas ruins, como quando pessoas morriam, pessoas que sofriam uma infecção, coisas ruins das operações. Mas no final das contas, esse médico, que eu esqueci o nome agora, ele chegou a fazer 16 mil operações desse tipo de operação no século passado. Até que ele fez um senador dos Estados Unidos e o senador morreu. E aí o cara foi desmascarado. Pois é, né? Parece que não existe um crime perfeito. Ou existe, né? A gente não descobriu, por isso que é perfeito. Mas continuando, na metade do século XX, a ciência conseguiu comprovar que a preguiça não era demoníaca. Olha só, no século passado, que a gente conseguiu falar que a preguiça não era demoníaca. Então, melhorou as coisas. Mas ela sim tinha a ver com os neuroquímicos. Então, chegou nos estudos de neurociência, que era algo mais relacionado à nossa mente. Mas até hoje há uma discussão ainda se a preguiça, na verdade, no século passado, que ela teve esse desvínculo com a depressão, ela virou-se a preguiça mesmo, e a depressão seguiu o seu caminho dos estudos. Mas até hoje fica essa questão de a preguiça é um mal físico ou é uma decisão moral. A ciência ainda não consegue provar isso, mas hoje em dia tem muitos estudos e conhecimentos na área de procrastinação. Até o Psy já fez, acho que é um apresento de procrastinação. Mas a gente agora tem uma base histórica do que como foi o processo da preguiça. Mas eu ainda não estava satisfeito. Estava refletindo, falando, nossa, preguiça, né, cara? Tem todo esse histórico sombrio de coisas insanas. Mas o que os filósofos pensam sobre a preguiça? Porque eu estava me sentindo um pensador no momento que eu pensei nisso. Eu falei, então deve ter alguém que deve ter pensado também. E aí eu fui procurar filosofia. E quando a gente entra no ramo da filosofia, a gente já inicia com as provocações, que são as mesmas coisas que os alunos, acredito eu que os alunos de filosofia da universidade devem correr quando fala provocações, como a gente corre quando aparece um exercício que fala mostre que. Porque provocações são incitações para dúvida, para questionamentos, para responder perguntas que às vezes você não consegue nem imaginar que existe uma resposta. E aqui eu anotei algumas provocações, como a de Albert Camus, que são os ociosos que transformam o mundo porque os outros não têm tempo. Ou faço, logo existo. Que é a modificação acredito, de Descartes, mas aplicada para a preguiça. Quem nada faz, nada é. São provocações para a gente começar a refletir sobre a preguiça. E tendo em vista como
esse contexto histórico da preguiça, ela foi considerada como pecado da religião e também ela é um palavrão para as culturas que se apoiam na produtividade, porque, ou seja, a sociedade capitalista, porque ela é totalmente contra o conceito do trabalho, que é algo venerado pelo capitalismo. E aqui a gente volta naquilo que eu tinha falado bem antes, que é sobre a assídia, que veio da assídia, que surgiu as duas filhas, que eram a preguiça e a melancolia. A assídia, como eu já falei, ela é a incapacidade de se importar. Então você tem essa dificuldade de conseguir se importar com alguma coisa, com qualquer coisa. E alguns filósofos estudaram e escreveram sobre a melancolia, sobre a preguiça. E algum deles foi Santo Agostinho. Confundo muito o Agostinho com Aquino. Às vezes eu falo São Tomás de Agostinho e Santo Aquino. Mas é isso, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Sigmund Freud. Freud. Acho que é Freud. E a melancolia ela foi descrita como a patologia dos humores tristes. E todos esses autores eles falavam que a melancolia era uma tristeza. Tipo, é uma tristeza e a tristeza é o que mais causava dano ao corpo. Então eles acreditavam que a tristeza era o que mais causava dano ao corpo. E ela era a base para a melancolia. E outro filósofo que também estudava o ramo da preguiça foi o nosso querido Friedrich Nietzsche. Aprendi até a escrever o nome dele fazendo essas pesquisas. A gente acaba decorando. E Nietzsche, ele tinha algumas teorias, como a do homem moderno e a dignidade do trabalho. Essa questão da dignidade do trabalho, do homem moderno, relaciona-se com a necessidade da luta pela sobrevivência e a elevação espiritual, que isso se torna uma contradição. O homem moderno, na verdade, ele é isso. O homem moderno que Nietzsche fala é a luta pela sobrevivência e a elevação do espiritual. Só que nisso há uma contradição por causa da dignidade do trabalho. Porque a dignidade do trabalho está relacionada ao esforço extremo, à fadiga, à elevação da sua capacidade física e mental ao trabalho. Só que quando você faz isso, você não consegue ter o seu momento de preguiça, seu momento de não fazer nada, que seria nesse momento que você teria a sua elevação espiritual. Então existe essa contradição na luta pela sobrevivência e elevação espiritual, segundo Nietzsche. E Nietzsche também fala sobre a barbárie civilizada, que é sobre a arte. A arte, ela é considerada por Nietzsche como o mais intenso tipo de individualismo. Isso quer dizer o quê? Que a arte a gente faz de algo que é de dentro de nós mesmo, é algo que é puramente nosso e só nosso. E nesse sentido, ele fala que a arte ela se tornou algo de recreação, algo do nosso momento de lazer, que não necessariamente é essencial para a nossa vida, mas que ela acontece se a gente tiver um tempo para ela acontecer. Tipo, tô de folga, então vou fazer uma arte, ou coisa assim. Mas ele também disse que a arte tem cada vez sido menos essencial. É esse o ponto que Nietzsche fala sobre a preguiça e a melancolia e toda essa história. E aqui eu pontuei outros autores que falam também, na verdade eles escrevem poemas, que é o Mário Quintana, brasileiro, e o português Fernando Pessoa. Ele escreve alguns poemas bem bonitos sobre preguiça. E o Cabeliano, muito bonito mesmo. Você fica até chocado, fala, nossa, que poeta. Porque eles realmente eram poetas, né? Mas tem outras linhas também de pensamentos além do ocidental, que é a teoria Zen budismo, que ela diz que para um mestre ou um sábio adquirir o mais alto nível de perfeição, e a perfeição que ele diz é perfeição, independente do que você pensa. Para chegar nessa perfeição,
essa pessoa ela tem que ser capaz de experimentar mutuamente ou simultaneamente a ação e a contemplação. Quer dizer, que você consegue fazer, mas você consegue observar também as coisas. Você consegue não fazer. E quando você consegue chegar no equilíbrio dessas duas coisas, você sim está caminhando para o sentido da perfeição. Mas, como é difícil que as coisas sejam bem aplicáveis para o nosso cotidiano, depois de tanto caos que a gente já viveu, tem a questão social também. Mas a preguiça é algo só permitido para os ricos, porque se existe um pobre que ele precisa trabalhar em 2 empregos para ele conseguir sobreviver, para ele conseguir se alimentar, como que ele pode ter o seu momento de preguiça? Se ele não trabalhar, ele não consegue se alimentar e manter a sua casa. Isso é uma discussão filosófica que também entra na questão sociológica, mas eu queria ler um pedaço do livro que Paul Lafargue escreveu. Ele era um escritor cubano, na verdade é um jornalista cubano. Ele era genro do Karl Marx. E ele escreveu o livro O Direito à Preguiça. Uma parte no livro dele ele fala assim, vou pegar minhas anotações aqui. Para manter os pobres satisfeitos, os ricos enalteceram por milhares de anos a dignidade do trabalho, embora pouco se importando de continuar indignos nesse sentido. Então, ele fala que o rico ele tem direito à preguiça e o pobre ele fala que é honroso ele trabalhar muito. Então, por isso, continue trabalhando, porque você vai ser bem visto por isso. Mas isso se aplica a você, porque isso não se aplica. Não tem problema eu ficar fazendo só nada. Mas, continuando a discussão, e já encaminhando para o final, eu estava assistindo um documentário, na verdade não é um documentário, é um programa que falava sobre a preguiça e a melancolia. E no final ele surgiu com essa pergunta: morrer de tédio ou de estresse? Ou quer dizer, você é totalmente preguiçoso e não faz nada, ou você é totalmente produtivo e trabalha ao excesso e você tem estresse? E eu achei interessante a resposta do professor Giacoy, ele é o professor da Unicamp, e ele falou que a gente deveria conduzir uma vida que tivesse uma dimensão própria, para poder fazer do nosso trabalho que fosse uma coisa não dissipação, não só dissipação, mas também produzisse intensa gratificação. Teoricamente é tentar encontrar o equilíbrio, na prática, na verdade, praticamente é encontrar o equilíbrio entre ser preguiçoso e ser produtivo. Que é nesse sentido que se acredita, e os desenvolvimentos das filosofias, os autores escrevem, que talvez seja nesse sentido que você consiga encontrar a paz e encontrar a tranquilidade, serenidade. Mas para isso exige muito recolhimento, muito silêncio e algo acima de tudo, um tempo só para si, para você conseguir chegar a algo nesse sentido. E agora que eu estava lembrando que semana passada as pessoas, telespectadores da palestra, posso chamar de palestra também, do Feliz, pediram para falar um pouco de otaku. E só por causa disso eu fiz uma pontuação aqui do mundo otaku, que é o querido Shikamaru. Agora vai ser uma visão mais pessoal, porque eu não pesquisei nada sobre a teoria que há por trás dele, mas só para discutir um pouco do mundo otaku também, que eu assisti no Naruto, ele é um personagem de Naruto, e ele é um personagem muito preguiçoso. Só que é muito admirável a preguiça dele, porque ele simplesmente, em momentos de combate que ele precisa fazer, ele para
e fica pensando. E todo mundo olha e fala, meu Deus, ele não vai atacar, ele não vai fazer alguma coisa. Mas é naquele momento que ele está parado, pensando, que ele consegue criar toda uma estratégia do que ele vai fazer, de como ele vai atacar. Então eu acredito que todas essas filosofias e a união de todas essas informações sejam nesse sentido, de que você precisa da união da inação com a ação para você encontrar o melhor caminho para uma decisão. Eu não tinha pensado nessa rima, mas interessante que aconteceu essa rima. E então, no começo eu falei que isso é uma reflexão que eu tive para fazer esse apresento, e agora vamos para o tema principal, que é a história do tapete. Por quê? Porque eu estava sentado tava no banheiro nesse momento e aí eu olhei pro tapete e falei, vou falar do tapete, né? Depois de ter toda essa reflexão de preguiça. Então, a história do tapete começa. Ah, pessoal, eu tô com preguiça de continuar. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, tá?